Uma pesquisa do Procon São Paulo de materiais escolares mostrou que a diferença de preços de até 173% para um mesmo item entre lojas, o que reforça a necessidade de pesquisa e reutilização do que ainda está em bom estado. Considerando todas as despesas do início do ano, pode fazer muita diferença comparar o valor entre papelarias. E para falar sobre essa pesquisa que aconteceu entre os dias 17 e 19 de novembro, eu converso agora com o diretor da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, Marcos Vinícius Pujol. Marcos, obrigado pela sua entrevista. O que essa pesquisa revelou de mais importante? Olha, é uma pesquisa que já é feita pela Diretoria de Estudos e Pesquisas do Procon há muitos anos, né? E ela serve para detectar exatamente a flutuação do preço dos materiais escolares, aqueles bens que são pedidos aos pais de alunos pelas escolas, né? Tanto da rede pública quanto da rede particular. O que nós notamos esse ano é uma especificidade em relação às pesquisas dos outros anos, né? Primeiro, porque nós estamos num ano de pandemia, né? Que trouxe um abalo muito significativo às finanças das famílias, né? E também em razão do distanciamento social, o que impediu com que os nossos pesquisadores fossem até os estabelecimentos comerciais coletar os dados em loco, né, presencialmente. Então, primeiro nós tivemos que dar essa guinada, essa modificação na metodologia da pesquisa, fazendo com que ela fosse única e exclusivamente online, remotamente, né? E também verificando essa questão da flutuação de preço em razão da pandemia. O que nós verificamos é que sempre há uma flutuação dos produtos, basicamente lápis, borracha, apontador, né? E lápis sempre tem alguma especificidade, se é lápis para desenho geométrico, se é lápis para redação, quanto à questão do calibre da ponta do lápis, mas especificamente, diferentemente do ano passado, que foi em relação à borracha, esse ano foi em relação ao apontador, né? Nós tivemos aí, entre o maior preço coletado e o menor preço coletado, uma diferença de quase 173%, mais de 173%. Né? O mais barato custa R$ 1,06 e o mais caro quase R$ 3. Se levar em consideração o número de filhos, ou se a pessoa ela também é responsável pela compra do material de sobrinhos ou de netos, isso pode trazer um impacto bastante relevante para as finanças do mês. O que o consumidor deve levar em consideração na hora de fazer pesquisa de preço? São múltiplos fatores, né? Muito difícil nós delimitarmos um fator exclusivo que o consumidor deve levar em consideração. Deve levar em consideração, por exemplo, a proximidade do estabelecimento da sua residência, é um fato a se contar. A questão do valor do frete, muitas vezes, se os pais optarem pela compra e entrega do material em casa. Então, muitas vezes o produto ele é mais barato, lá naquele preço disponibilizado no site, mas o frete é muito alto, né, em razão do deslocamento, ou se muitas vezes o lojista repassa esse custo no valor do frete. Então, todas essas questões devem ser levadas em conta, né? Verificar a possibilidade de reuso, né? Se os lápis, se as borrachas, as canetas ainda têm a tinta, se o estojo ainda está bem higienizado, se dá para ser reutilizado, nós sempre recomendamos que os pais reutilizem. Que outras dicas de economia são válidas? Trocar material, fazer compras coletivas? Isso é de fundamental importância. A gente sempre nota, com o passar dos anos, um aumento sempre frequente dos pais que se mobilizam, em razão que os filhos já estudam há muito tempo na mesma sala, então acaba até trazendo essa questão da amizade entre os pais, né, deles fazerem essa compra coletiva. A maioria das lojas dá um desconto bastante interessante para quando a compra é feita em grande quantidade, tá? Isso também sempre deve ser levado em consideração. E as trocas também. Muitas vezes um sobrinho ou um irmão mais velho que utilizou a apostila, utilizou o livro, utilizou um estojo um pouco mais infantilizado e que não quer mais utilizar, pode passar para um primo, pode passar para um irmão que está numa idade mais infantil, né? E, na verdade, acabar salvando aí esse dinheiro do orçamento. E se algum material vier com defeito, o que o consumidor deve fazer?
sempre buscar a troca, tá? Primeiro porque se ele comprar pelo site, trata-se de uma compra realizada fora do estabelecimento comercial. Então, primeira coisa, ele tem 7 dias de arrependimento, ele pode se arrepender daquela compra. Então, se ele comprar numa quantidade excessiva, né? Se ele comprar um material que, na verdade, ele viu que ele comprou errado, estava na lista, ele verificou, assim, de forma rápida, pensou que era para comprar um produto, na verdade era outro, chegou em casa, opa, não preciso desse produto. Ele tem esse direito, 7 dias a partir do momento da entrega ou do pagamento, o direito de arrependimento, né? E também a questão, se vier algum vício, alguma avaria no produto, ele pode pedir a imediata troca do produto ou a restituição do preço pago. Que itens a escola não tem direito de pedir? Essa pergunta ela sempre circunda a questão dos produtos que são utilizados de forma coletiva, né? Então, a questão de material de escritório, a questão de material de limpeza, ou até o repasse de taxas como pagamento de água e energia elétrica, né? Isso é absolutamente vedado. Material escolar pedido aos pais deve ser de uso único e exclusivo dos seus filhos, tá? Então, tudo que for individualizado para os seus filhos. O que for de utilização coletiva da escola e de outros alunos deve ser sempre questionado junto à diretoria. Por exemplo, a questão de tantos blocos de papel para a escola, porque aqui a gente vai fazer as nossas apostilas. Veja, não é assim que se trabalha, tá? Então, isso pode ser questionado, deve ser questionado.